Como criar seus filhos, com Gary e Anne Marie Ezo. Olá, sejam bem-vindos. Em nossa última lição, começamos a falar sobre o lado prático do ensino moral. E vimos que há virtudes que formam o caráter, como o respeito, a honra e a honestidade. Focamos nosso estudo na categoria do respeito à propriedade, falando em respeito à propriedade. Você foi ao supermercado? Lembrou-se de devolver o carrinho de compras ao lugar certo, ao invés de encostá-lo no estacionamento? E nessa sessão vamos falar de mais duas categorias que seus filhos vivenciam em casa e na escola. O respeito por irmãos e colegas e respeito pelos mais velhos. E quanto mais velhos ficamos, mais urgência temos em ensinar a nossos filhos respeito pelos mais velhos. Nossa classe já está para chegar, então se preparem com todo o seu material em mãos que logo voltaremos para a lição de hoje. Estar aqui tem sido um prazer e espero que todos vocês estejam gostando e aprendendo com nossas sessões. A lição de hoje será bem dinâmica. Gostaria que Anne Marie viesse aqui comigo para darmos essa lição juntos. Vamos continuar falando sobre o respeito. Começamos na semana passada com o respeito pela propriedade e nessa lição vamos adiante e abordaremos o respeito pelos colegas e respeito pelos irmãos, e em seguida vamos falar do respeito pelos mais velhos, que para nós é o melhor, né? Sim, E será mesmo. uma lição longa, portanto, abram suas apostilas e se preparem, porque vamos entrar direto na lição e vamos começar primeiro definindo alguns desses termos. Vamos falar sobre respeito pelos irmãos e colegas. Sim, Qual a claro. diferença? No seu esboço, item 1, vamos definir colega. Quando nos referimos a uma relação entre colegas, usamos a definição mais ampla. Um colega é alguém da mesma idade ou posição. Por essa definição, os colegas são os que têm alguma associação em comum. E isso inclui irmãos e irmãs, amigos e colegas de classe. Por favor, anotem no esboço um ponto que nós consideramos importante. Vocês, como pais, não são colegas dos filhos pequenos. Uma relação de colega ou de amizade com seus filhos é o objetivo final, não é o seu ponto de partida. Vocês começam sendo pais e mães, e por que não? Porque os colegas geralmente têm coisas em comum e eles estão no mesmo nível de aprendizagem, mas, obviamente, vocês não estão. E, como temos sempre repetido, vocês têm sabedoria e experiência, são a consciência moral deles e quem os guia. Quando eles desenvolverem seus corações e forem capazes de corresponder ao que há no coração de vocês, aí se tornarão colegas. Quando eles chegarem ao final da adolescência, é aí que a verdadeira amizade se desenvolve. Mas agora entendam isso. Não são colegas deles. É importante que saibam que são seus pais e precisam educar partindo desse ponto. Vamos continuar aqui do esboço. O que nós faremos agora? Ensinaremos coisas práticas. Coisas né? práticas, Ótimo. porque queremos mostrar como vamos cultivar essa relação saudável entre colegas. Por isso, vamos dar sugestões que poderão usar em casa. E verão aí na apostila, não permita palavras indelicadas. Isso pode parecer bastante simples e básico, mas é impressionante como pegamos algumas expressões cotidianas que usamos por aí, tipo, seu burro, seu babaca. seu babaca. Essas palavras não são nada gentis. Não são palavras gentis. E quando vocês ouvem isso de seus filhos, e começamos em casa, porque tem que começar ali, se vocês querem que eles tenham uma boa relação com os colegas, ao ouvirem essas palavras, não permitam isso. Usem sua identidade familiar. Em nossa família, nós não usamos essas palavras. Em casa, as nossas filhas foram ensinadas que a palavra burro é um palavrão. E cala a boca. E são palavras usamos que não em usamos nossa em nossa casa. Elas não tinham permissão para usá-las. Por quê? Porque desde muito jovens elas ouviam o que algum colega de escola, ou mesmo um vizinho, amigo, diziam e começavam a usar em casa. Mas não era o nosso vocabulário. Então, nós não permitíamos que usassem essas palavras em casa e você tem que ser proativo nesse sentido. Quando ouvir coisas que perturbam seu espírito, quando ouvirem isso, vocês provavelmente perturbam seus filhos também, sem eles saberem. Então, vocês devem colocar os óculos morais e usá-los.
E voltando a uma lição anterior sobre as linguagens do amor, mesmo que a linguagem de amor deles seja palavras de encorajamento, sabemos que essas palavras não são encorajadoras para ninguém. Exatamente. E, querida, o próximo ponto eu acho que era algo bastante comum há uns 30 ou 40 anos, mas não é tão comum hoje. Exato, encoraje seus filhos a ficarem felizes quando algo de bom acontecer a um irmão. Eu gostaria de contar uma história que aconteceu conosco e que foi marcante para nós. Estávamos visitando uns amigos e era domingo à noite e nossas filhas estavam envolvidas com a igreja. E o pastor dos jovens apareceu na casa dos amigos que visitávamos e ele também era amigo da família. E ele falou que estavam se preparando para sair para um retiro. E ele disse para a nossa filha Jennifer, que estava no colegial na época: "Sabe, Jenny, nós ainda temos uma bolsa de estudo e se você puder ir para o acampamento, poderemos dar a bolsa para você." E o rosto de Jenny se iluminou e ela disse: Eu não posso. E continuou: "Como meus amigos iam viajar, eu assumi compromissos para a semana e eu vou ficar de babá e prometi aos amigos de meus pais que eu tomaria conta do cachorro deles também e eu tenho tantos compromissos, eu adoraria ir, mas não posso." E a Amy, que é 2 anos mais velha que Jenny, estava junto e disse: Não, Jenny, você quer ir para o acampamento há tanto tempo, sempre quis ir, então pode ir para o acampamento que eu cuido de tudo que você precisa fazer e nós apreciamos isso. Nós ficamos emocionados e No pensamos... fundo do coração. Que coisa mais generosa. E em vez de Amy ter dito: isso não é justo, e eu, o que é que eu vou fazer? Ela vai para o acampamento e eu não, mas em vez de ter essa atitude, ela disse: "Vai, Jenny." Amy se alegrou pela oportunidade da irmã e cremos que ela recebeu boa influência suficiente que lhe ajudou a criar esse tipo de atitude. Ela tinha consciência dessa virtude que a ensinou a ficar feliz quando algo de bom acontecia com um irmão. Então, nos aniversários, e aqui vai uma dica para economizar nas festas: quando for aniversário de seu filho de 8 anos, tudo bem, você não precisa comprar presentes para todos que vêm à festa. Seus filhos não ficarão mal por isso, e se seu filho ficar com ciúme do outro irmão, então isso é um problema. E o problema está na formação, porque se seu filho fica infeliz porque não ganha presente no aniversário do irmão, temos um problema realmente sério. Pois é hora de comemorar o aniversário do outro. No dia certo, a outra criança terá a sua festa. E então queremos que nossos filhos fiquem felizes quando algo de bom acontece com os irmãos e não acontece com eles. Vocês têm que cultivar isso, vocês têm que estar conscientes disso. E quando uma criança ganha um jogo e a outra criança vira a mesa porque fica irritada, nós não permitimos isso. Temos que incutir na cabecinha dela: você vai ficar feliz quando algo de bom acontece com seu irmão. E a mesma coisa deverá ser feita com cada criança. E também muito do que ensinamos aos nossos filhos tem que estar evidente em nossa vida e nós precisamos verificar nosso próprio exemplo como pais. Será que eles veem que nós ficamos felizes quando nossos colegas ou nossos irmãos são bem-sucedidos? Ou será que eles nos veem dizendo: olha o tamanho da casa deles, eu é que merecia uma casa dessas? O que será que nossos filhos veem nos modelos que eles têm? Mesmo. E número 4, ensine a empatia a seus filhos. Essa é uma das emoções morais. Não existem muitas emoções morais. A culpa é uma emoção moral. A vergonha é uma emoção moral. A empatia é uma emoção moral. E a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de andar com ele, a capacidade de sentir a dor dele. Uma outra experiência marcante para nós tem a ver com isso. Uma menina, eu vou mudar o nome dela para protegê-la, mas aconteceu há muitos anos com a Dory. A Dory era sempre a última em tudo o que fazia na vida. Toda a vida foi assim. Ela estava na classe da Jenny. A escola não era grande, mas tinha treino de esportes. E sabem quando se escolhe os jogadores do time? É uma tendência natural do ser humano, uma característica do ser humano.
Começar escolhendo os melhores e ir decrescendo. E os que sobram são divididos, mas... Muito bem, eu fico com o Paulo... eu fico com o Jorge, e eu fico com o Marcelo, e eu fico com o João. E aí nós vamos descendo na escala. Mas, num determinado jogo, Jenny se pôs no lugar desses últimos. E não foi uma única vez, mas nesse jogo em particular, como ela era... a capitã, ela tinha que escolher a equipe. Ela ia jogar contra o Tony, que escolheu o craque. E a Jenny disse, eu quero a Dory. A Dory? Tudo bem, eu vou escolher o segundo. Escolhe o Paulo. E, então, a Jenny foi subindo a escala. E, ao chegar em casa, ela me contou e eu perguntei, Jenny, o que aconteceu no jogo? Ela, não chegamos nem a tocar na bola. Ela disse isso. E saibam que naquele dia ela perdeu o jogo de beisebol, mas ganhou o jogo da vida. Porque ela foi capaz de oferecer um tipo de alegria, um tipo de paz, uma oportunidade a alguém que não tinha o que Jenny tinha em termos de talento. Dar a essa pessoa um pouco de sua própria dignidade. Um tipo de presente. Uma pergunta. Seus filhos já estão preparados para fazer algo assim? Eles estão dispostos a pensar assim? Eu não vou ganhar hoje porque se eu ganhar hoje, Dory vai perder. Esta é uma virtude e um valor que vocês devem desenvolver em seus filhos. Mais alguma coisa sobre isso? Você se lembra dessa história? Lembro sim. E isso não é algo que acontece por acaso. E não creio que tenhamos sorte de nossa Jenny ser uma filha generosa. Isso levou anos e é um processo. Devemos começar a semear essas coisas quando eles são novos. E se seus filhos já estão na escola, nunca é tarde demais para se começar a ensinar isso a eles. Sim. Vamos para o número 3. Ensine seus filhos a respeitar as propriedades dos outros. Isso é básico e começa com os brinquedos dos outros, né? Isso. E nós falamos desse assunto na última lição sobre o respeito pela propriedade. Mas quando se trata de brinquedos, há certos brinquedos especiais para os filhos, que são do domínio deles. E tudo bem que eles tenham esses brinquedos especiais. Nem tudo tem que estar numa caixa de brinquedos que seja comunitária. Isso é importante. É muito importante. Em nossa casa, nossas filhas tinham suas bonecas e jogos preferidos. E as únicas crianças que podiam brincar com esses brinquedos eram crianças que vinham de famílias que pensavam da mesma forma com respeito pela propriedade. E por que isso? Porque nossas filhas sabiam que podiam confiar nessas crianças por usarem seus brinquedos, bonecas e jogos com cuidado. Havia também brinquedos que ficavam na sala, mas esses eram os que ficavam no quarto delas. Havia uma caixa de brinquedos comuns e todos podiam brincar com eles. Mas havia brinquedos exclusivos e nossas filhas tinham a liberdade de deixar quem elas quisessem brincar com eles. Mas sempre eram crianças com o mesmo nível de respeito. É frustrante para seus filhos ouvir, olha só, você não vai ser egoísta, você vai ter que deixar ela brincar. Mas, mãe, ela vai estragar. E você diz, mas é assim que se aprende. Não é assim que se ensina os filhos a repartir. Não é assim que se ensina os filhos a serem generosos. Não violem o domínio deles. Foi por isso que nós falamos disso na lição passada. Para que compreendam. Não é que seus filhos sejam possessivos com os seus brinquedos, mas o fato de que eles ainda não têm confiança suficiente em alguns de seus colegas para emprestar seus brinquedos. Eles podem não ter a mesma sensibilidade que seus filhos. Portanto, quando passarem isso para os filhos, vocês precisam entender que eles vão agir assim. E que mais, querida? Há outras coisas sobre respeito à propriedade. Se eles têm seus próprios quartos, devem mostrar respeito pelo outro batendo na porta. Eles nem sempre têm a liberdade de entrar no quarto de um irmão. Eu sei que isso pode levar um tempo para ser ensinado, porque geralmente nas famílias há crianças de várias idades. Certo. Portanto, esse é um processo que leva tempo para se ensinar. Eu vou falar sobre o próximo item. Ensinem seus filhos que eles são seus melhores amigos. Eu vou concluir a primeira parte falando sobre isso. Ensine seus filhos que eles são seus melhores amigos. Essa é outra ideia que você deve incutir na cabeça deles. Ficar sempre reafirmando. Eu lembro de Amy e Jane. Elas tinham suas briguinhas de irmãs, como sempre. E eu algumas vezes cheguei
e disse: eu não quero me intrometer, mas eu só queria lembrar a vocês que vocês são suas melhores amigas. Agora podem voltar a brigar. E elas: pai, como é que é? Isso faz parte da identidade familiar. Incutir na mente e no coração dos seus filhos que são os melhores amigos. Um dia seus pais não estarão mais aqui. Ou talvez não estaremos morando mais perto de vocês. Ou estaremos fora. E quem poderá amar vocês da mesma maneira que aprenderam a amar? Vocês duas sempre serão amigas. E procuramos incutir isso nelas. E, pelo menos, enquanto elas moraram em casa, essa era a bandeira que nossa família erguia. É algo que você pode fazer e deve fazer. Cultivar no coração de seus filhos a amizade especial que existe porque nós somos uma família unida. Muito bem, agora vamos seguir para o respeito pelos mais velhos. Temos muito o que falar sobre isso. Parece que isso se perdeu em nossa sociedade, causando um prejuízo na última metade do século. A forma como se lida com os mais velhos. No passado, as crianças eram ensinadas a ter respeito pelos mais velhos. Hoje em dia, esse senso de respeito se perdeu. Parte por causa de mudanças filosóficas na cultura dos últimos anos, mas acho que é hora de recuperarmos. E não falamos isso porque estamos ficando velhos, mas é pela saúde da geração que virá depois da nossa. Seus filhos precisam ter um respeito saudável por aqueles que vieram antes deles. E acho que isso é básico para a saúde moral de toda a sociedade. E gostaríamos de mostrar maneiras práticas de como fazer isso. Algumas dicas para seus filhos crescerem confiantes, aprendendo e sabendo que estão comunicando um tipo de honra, de respeito para os que vieram antes. Vamos ver algumas dicas. Qual é o número 1, querida? Que tal oferecer seu lugar a uma pessoa mais velha? Se estiver em uma sala cheia de gente ou em um ônibus lotado, ensinem seus filhos a ceder o lugar deles para uma pessoa mais velha. Lembrem de quando vocês eram crianças, provavelmente aprenderam isso com seu pai e sua mãe. Acho que sua geração foi ensinada a isso. E é algo que devemos continuar a incutir. E ao fazer isso, eu vou fazer uma pergunta. Pensem um pouco. Ao ensinarem a seus filhos que quando estiverem num ônibus com um idoso devem ceder lugar para ele, o que é que vocês precisam incluir aí? Por favor, me digam o que é. E por quê? Qual é a razão moral? Será porque quando você chegar em casa, se eu souber disso, você vai apanhar? Não é por isso. É a razão moral. Por que faz isso? Qual é a ética que nos motiva? A razão moral é: os mais velhos em nossa sociedade são preciosos. Deem a seus filhos a razão moral, como dissemos na lição anterior. Outro ponto é abrir portas. Quando um jovem e um idoso estão na porta, ao invés de empurrarem o velho na frente, derrubando-o, podem ensinar aos seus filhos que devem parar, abrir a porta e deixá-lo entrar. Isso é básico. Isso é básico, porque é uma forma gentil de demonstrar respeito pela pessoa e não precisa ser uma coisa complicada. E, normalmente, o que vai acontecer é que aquele adulto, aquela pessoa mais velha, irá agradecer à criança ou ao jovem, dizendo: obrigada, meu jovem. E todos desejam que os filhos se sintam bem consigo mesmos, o que poderia ser melhor do que um jovem receber elogios de uma pessoa agradecida. Estamos chegando perto das férias e vai haver festas, filas de buffet.